Olá, espectadores deste canal, O Mundo e a Música. Neste programa falaremos sobre os rolês aleatórios, do nosso caro Frank Zappa com a música tradicional, Mas antes de começar o programa, eu pediria encarecidamente para os senhores que não desvejam os vídeos desse canal, Afinal, o Mundo e a Música é o único canal no YouTube que tem audiência negativa, A gente tem, numa semana, 8 views num vídeo e depois a gente tem 4, na outra semana. Então, por favor, não desvejam os vídeos. Vamos pra vinheta. O Mundo e a Música é um programa que tem humor ruim porque não tem audiência ou não tem audiência porque tem humor ruim. Mas então, Manoides, nesse programa falaremos sobre o Zappa, Inclusive, eu tava olhando, assim, casualmente, o disquinho que eu comprei do Zappa, Não faz muito tempo. We Are Only in It for the Money, Que é o nosso caro Frank Zappa, e eu não tenho um grande apreço pelo Frank Zappa, mas eu admiro muito o fato de que ele é liricamente muito cínico, mas musicalmente muito sério, de fato, E não que eu não aprecie as críticas que ele fazia, eu acho que só que nos anos 80 essas críticas se tornaram um pouco... Enfim, aí nos anos 80 a gente fica só com a seriedade da música, Pelo menos no meu caso. Mas enfim. E o Zappa tinha alguns amores aleatórios pelo objeto de amor e de estudos desse canal, que é a música tradicional, E um deles, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, é este aqui, o Rumhurtu, Este grupo da República de Tuva, na Rússia, E inclusive eu fui pesquisar, como é que funciona essa questão de Tuva ser uma república, mas ser subordinada à Rússia, A Rússia tem seus próprios caminhos, pessoas, de alguma maneira, Ainda hoje, a Rússia pensa, enfim, tem as instituições e as questões políticas públicas de maneira muito diferente, mas enfim, pública, Tuva é uma república, tem uma capital, etc, Ela ali no sudoeste, da Rússia, mas não tanto oeste, não tanto próximo da China, um pouquinho mais próximo do Cazaquistão ali, próximo da Mongólia. Efetivamente, assim como a República de Altai, É outra república, Uma outras dessas repúblicas, Etnicamente de origem mongol, que a Rússia tem, E eles têm uma certa autonomia, eu não sei exatamente que forma de autonomia, Se vocês, ouvintes, forem bons, em relações internacionais, vocês podem escrever aí nos comentários, ficarei muito contente, de conhecer. Mas enfim, Rumhurtu, a música do Rumhurtu é próxima da música da Mongólia, Que vocês vão falar, mas todo mundo conhece a música da Mongólia. Não, claro que não, Mas características da música da Mongólia, eles têm amam muito cavalos, E eu falei sobre a Maddy Prior, da relação que ela faz entre os homens e os cavalos, E em Tuva eles amam muito cavalos, como amam na Mongólia, Vocês lembram de Gengis Khan e tudo isso, mas enfim, é algo que faz parte da vida deles, Então, do ponto de vista lírico e mesmo na questão da rítmica, Eu acho que a vivência dos homens com cavalos nessa região do mundo, seja a Mongólia, seja Altai, seja Tuva, faz parte, da música, E eu vou mostrar um pouco, vou mostrar para vocês aqui, os instrumentos que eles utilizam, Enfim, vocês veem um bumbo, uma espécie de bumbo aqui, um instrumento de percussão, que de fato faz parte da tradição de Tuva. Lembrando que Tuva tem a sua própria língua, Não é o mongol a língua de Tuva, Eles falam a própria língua, assim como o povo de Altai, se eu não me engano, Vocês podem me corrigir também, tá, pessoas? E aqui vocês veem outros instrumentos, uma espécie de alaúde aqui, Então é um instrumento plucked, que é, enfim, tocado como uma guitarra, E aqui instrumentos com arco, Por exemplo, com 4 cordas ou 2 cordas, etc, E é muito interessante do ponto de vista tonal, etc, E sobre, enfim, sobre as melodias desses instrumentos de cordas e de instrumento de percussão, a característica, da música mongol, do Altai, e de Tuva, principalmente é o throat singing,
o canto da garganta, né, que acabou tendo uma relevância na indústria cultural, as pessoas mais ou menos conhecem, que é o fato de você conseguir produzir com a sua garganta 2 sons. Existem diversas maneiras de fazer isso, né? Ou seja, você canta uma melodia, você canta harmonicamente, com um harmônico, né? Com ressonância de outra parte do seu aparelho fonador, né? Desculpa, eu não sou especialista, mas numa outra parte do seu aparelho fonador, você produz um harmônico. E existem diversas formas de cantar essas duas melodias ao mesmo tempo com uma só garganta, vejam só, pessoas. E o pessoal em Tuva tem isso, né? Uma delas é o shumei, né? Enfim, uma forma, o shumei, né? O kumei, né? A forma mais gutural, né? Eu faço isso quando faço gargarejo, quando estou comendo meus dentes. Não, amigos, vocês não fazem isso. Vocês estão fazendo gargarejo. E existem formas mais agudas, né? De fazer isso aí, pessoas. Eu vou deixar links aí para vocês estudarem um pouco mais a fundo, né? E tem esse disco, né? Where Young Grass Grow, né? E, enfim, é um disco produzido no Ocidente, né? Inclusive tem arranjos de gaita de fole irlandesa que, pessoalmente, eu acho absolutamente desnecessários, né? É um pouco para deixar mais palatável, para dizer, olha, esse povo exótico tal, e não é assim tão distante. Não, a gente pode ouvir música de Tuva mesmo, né? Na nossa cara, e é interessante o negócio. Mesmo se a gente for rir, tá, pessoas? Vocês podem rir ouvindo a música de Tuva, ou qualquer música no mundo, vocês podem rir, é um reflexo, né? De ouvir a música que absolutamente nos descentra, nos tira do nosso eixo. Você pode rir, não tem problema rir. Ou que seu parceira rirá disso. É assim. E você pode rir. Rir é esse exemplo de como a gente acha absolutamente fora nas nossas perspectivas, né? Então por isso que, na verdade, eu nem gosto tanto desse disco, né? E eu vou indicar pra vocês vídeos no YouTube em que eles tocam, né? A música sem ajuda de ninguém do Ocidente, né? Não sei da parte técnica que é legal, né? Tem o som clarinho pra gente ouvir e tal, mas não precisa colocar teclado ou gaita de fole irlandesa lá, né? Deixa os caras fazerem. E o Zappa, né? Ele, já no fim da vida, né? Ele ouviu, né? O Roncourtu e alguém chamou eles pra tocarem na casa do Zappa. Isso a gente tem filmes, pessoas. Eu vou colocar o filme do pessoal do Roncourtu com o pessoal do Chieftains, que é a pessoa da música tradicional irlandesa, na casa do Zappa. E creio que já estava doente lá. Não sei, não sou scholar de Zappa, né? Mas o Zappa amava. Bom, ele se interessava por um Hurtu. Segundo minhas pesquisas, ele produzia uma coletânea do Hurtu. Talvez, né? Mas na verdade, pessoas, Hurtu também é mais legal que Zappa. Mas, enfim, passamos pelo próximo. Próximo amor, né? Da música tradicional do Zappa, que é este disco e este autor aqui, né? Esse disco é o Blow Boys Blow, né? Que é um disco sobre interações entre navegadores, né? E vocês que falam inglês, parem de pensar em quinta série, tá? Blow Boys Blow, né? Ou talvez vocês possam pensar, né? Porque olhem só a festa aqui, né? A festança aqui, né? Então talvez vocês tenham razão de pensar assim, quinta série, né? Mas enfim, o Zappa, ele tinha esse disco, ele gostava especificamente desse disco, que é um disco de um dos fundadores dos clubes de folk inglês, né? Eu vou falar muito de clube de folk inglês nesse programa, porque eu gosto, né, da cultura inglesa, etc, né? E o Zappa, esse disco foi produzido e cantado por dois caras, né? O Ewan MacColl e o Albert Lloyd, né? O A. Lloyd, né? E o MacColl é um cara mais intelectual, assim, que foi um dos fundadores, né? Dos clubes de folk inglês, né? A gente vai falar sobre esses negócios nesse programa, né? E o MacColl é um cara mais aristocrata, né? Inclusive na maneira que ele cantava, né? E o Bertie, né? O Albert Lloyd, né? Não, era um cara mais trabalhador mesmo, que no fundo ele foi lendo, tal, ele trabalhou, né, com os navios. Ele trabalhou no navio, né? O Ewan não trabalhou em navio, o Bertie trabalhou, né? E foi um cara importante na fundação do folk inglês, etc, né? E o Zappa gostava desse disco, e especificamente da música The Handsome Cabin Boy, né? Que tem uma história interessante, né? Que é a história de uma moça, né? Que se infiltra num navio, né? Vestida de homem, né? E, inclusive,
tem uma história, né, pessoas, nos piratas, tá, ah, existe piratas mulheres que se vestiam de homem, tal, ali, né, enfim, e é isso, né, é a história de uma mulher que se veste de homem no navio e em algum momento da viagem ela tá grávida, e aí o capitão percebe isso, né. E é engraçado que já nos comentários aqui, né, o Bertie, né, o Will McCall já falava, poxa, mas porque ele tinha uma punição, né, pra essa mulher, porque não podia mulher ali no navio, né. Já falando, poxa, é chato, é chato, é terrível pelo ponto de vista dela, mas do ponto de vista dos marinheiros, eles achavam isso engraçado, né, e a canção era engraçada e o Zappa, segundo o que eu pude pesquisar, ele gravou, né, The Handsome Cabin Boy, um dos seus concertos ao vivo, ele tocou ao vivo, né, então, a gente tem gravações disso. E o Zappa tinha uma admiração grande pelo Albert Lloyd, né, pelo Bertie, né. Inclusive, como eu tenho essa relação com o pessoal do folk inglês, né, eu lembro de perguntar pro Roy Daly, né, um cantor que eu tinha uma amizade, uma relação, tá, e de perguntar, né, o que ele achava do Bertie, né, e ele falava, não, a voz dele é muito aguda, e que de fato é, né, mas ele sabia interpretar e sabia contar histórias, né. De fato, né, ele sabia contar histórias, né. E inclusive era um personagem muito interessante. Tem um documentário dele em inglês no YouTube que eu também vou colocar nos comentários para quem quiser olhar, né, sobre a história de vida do Bertie Albert Leonard. Não sei, é A.L. Lloyd, né, mas vamos chamar de Bertie, né. Ah, Bertie Lloyd, né? A gente que tá dentro dos clubes de folk, nos clubes de folk inglês, né? A gente gosta do Bertie lá, né? E o Bertie, ele chegou a tentar traduzir Kafka, né? Então era uma pessoa muito interessante. Trabalhou ele foi imigrante na Austrália, trabalhando em navios, etc, né? E depois ele foi pesquisar música inglesa, né? O Eamon Cole era um cara mais aristocrata, né, que, enfim, tinha ligações com o Partido Comunista da Inglaterra nessa época, o Bertie também, mas era algo mais grassroots, né, era um comunista mais grassroots, nosso caro Bertie, né. Então eu vou deixar a referência para vocês olharem, pessoas, essas duas referências da música tradicional que o nosso caro Zappa, né, tinha apreço, né? Porque eu acho tão interessante fazer esses vínculos também, né? Então, nesse programa é isso, pessoas. Enfim, até o próximo programa.